Fala, gente, graça e paz, tudo bem com vocês? Começando então o nosso devocional diário, espero que você esteja muito bem do outro lado, que Deus ele possa abençoar ricamente a tua vida, a tua casa. Hoje a gente vai lá para o livro de Ageu, no capítulo 1, que Deus ele possa ministrar o teu coração e que ele derrame sobre você uma paz que excede todo entendimento. Para você que é novo por aqui, seja sempre muito bem-vindo, a gente fala sempre sobre a vida. Hoje, então, indo lá para o livro de Ageu e trazendo ali um pouco do contexto da época, como pano de fundo da nossa reflexão de hoje, o profeta Ageu ele foi alguém chamado por Deus para poder falar ao povo de Judá. Isso após ali, o retorno deles do exílio na Babilônia. Eles estavam ali encarregados de reconstruir o templo, mas eles enfrentavam também um extremo desânimo, dificuldades. Em vez de focar na obra do Senhor, eles desviaram-se para construir suas próprias casas. E Deus, através de Ageu, ele os exorta a refletir sobre as suas prioridades, as suas ações. E quando a gente vai lá para o versículo 4, a partir dele, no capítulo 1, a palavra de Deus diz assim, ó: Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto esta casa continua destruída? Agora sim, diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito, mas colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam, bebem, mas não se satisfazem, vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe para colocá-lo em uma bolsa furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam ao monte, tragam madeira, construam minha casa para que eu me alegre e nela seja glorificado, diz o Senhor. Vocês esperam muito, mas eis que veio pouco. E o que vocês trouxeram para casa, eu dissipei com um sopro. E por que eu fiz isso? Declara o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que ainda está destruída, enquanto cada um de vocês se ocupa com a própria casa. Por isso, por causa de vocês, o céu reteve o orvalho e a terra deixou de dar o seu fruto. Nos campos e nos montes provoquei uma seca que atingiu o trigo, o vinho, o azeite e tudo mais que a terra produz, bem como os homens e o gado. O trabalho das mãos de vocês foi prejudicado. Amém? Então, o chamado de Deus aqui através de Ageu, ele é claro. Vejam aonde os seus caminhos os levaram. Deus está alertando ali o seu povo, meu irmão, sobre as suas prioridades invertidas ali. Eles estavam focando em suas próprias necessidades, no seu próprio conforto, enquanto eles negligenciavam a obra do Senhor. O resultado disso? Frustração, insatisfação, apesar de todos os seus esforços. Deus ele os convida a poder reconsiderar suas vidas, colocar Deus, o reino dele em primeiro lugar. Porque hoje muitos de nós podemos inclusive nos identificar com o povo de Judá. A gente vive num mundo onde a busca pelo conforto e pelo sucesso pessoal pode facilmente nos afastar do nosso verdadeiro propósito. Nós trabalhamos muitas das vezes de forma incansável, nós acumulamos bens, mas muitas das vezes nós sentimos um vazio interior sem tamanho. E Deus ele nos chama a considerar o nosso caminho. Será que nós estamos colocando o reino de Deus em segundo plano na nossa vida? Será que a nossa dedicação, a nossa carreira, os nossos sonhos tem nos afastado da nossa missão de glorificar a Deus em tudo aquilo que a gente faz? Jesus, lá no livro de Mateus, lá no versículo 33 do capítulo 6, ele nos ensinou o seguinte, ó: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Então, quando a gente prioriza Deus e o seu reino, a gente encontra a verdadeira satisfação, o verdadeiro propósito que o mundo ele não pode oferecer. Eu vou contar para vocês uma história que, na verdade, é uma história de muitos aí pelo mundo afora, de um cara que trabalhou ali de forma árdua para construir uma carreira de sucesso. Ele tinha sim uma bela casa, um belo carro na garagem, ele tinha inclusive uma vida bem resolvida. No entanto, ele sentia ali na vida um profundo vazio dentro do peito. E certa vez ele ouvindo uma palavra,
como essa que você está ouvindo agora, sobre a palavra de Deus. Esse cara ele foi desafiado a refletir sobre as suas prioridades na vida. E ele percebeu que havia ali negligenciado a sua vida espiritual, a sua relação com Deus. E ele toma uma decisão. Ele decide dedicar mais tempo às coisas relacionadas ao reino de Deus e ao estudo da palavra de Deus, da Bíblia. E de forma gradual, meu irmão, ele foi encontrando ali vida, uma paz e uma satisfação que antes ele desconhecia. E ele compreendeu que a sua verdadeira realização ela estava em colocar Deus no centro da vida. Jesus, na sua infinita sabedoria, ele sempre também nos direcionou a olhar para além do imediato, do tangível. Lá no livro de Lucas, no capítulo 12, ali conta uma parábola do rico insensato, que acumulou ali muitas riquezas, mas era um pobre diante de Deus. E essa história, ela ressoa com o chamado de Ageu também. A gente deve considerar o nosso caminho, a gente deve reavaliar as nossas prioridades da vida. Agora, como é que Deus ele nos ajuda a considerar o nosso caminho, hein? Ele nos dá esperança. Deus ele não apenas aponta os nossos erros, meu irmão, mas ele também nos oferece uma nova direção para a vida. Assim como ele convidou ali o povo de Judá a poder reconstruir o templo, ele nos convida a reconstruir as nossas vidas sobre a fundação do seu amor, sobre um propósito do reino. Em segundo lugar, ele nos dá a fé. Lá no livro de Hebreus, lá no capítulo 11, a gente aprende que a fé é o quê? É a confiança naquilo que a gente espera e certeza das coisas que a gente não vê. Então Deus ele nos chama a confiar nele, a crer nele, a colocarmos o seu reino em primeiro lugar e que ele cuidará de todas as outras coisas, das nossas necessidades. Então assim, para a gente concluir hoje nós somos chamados a refletir sobre os nossos caminhos, sobre aquilo que a gente tem feito, sobre aquilo que a gente tem trilhado na vida, porque Ageu nessa história, ele nos desafia ali a reconsiderar as nossas prioridades, a buscar a Deus em primeiro lugar. E a gente aprende nessa história pelo menos 3 coisas. A primeira delas é colocar em primeiro lugar as prioridades do alto. A nossa vida, ela deve refletir a prioridade do reino de Deus sobre as nossas próprias ambições. Em segundo lugar, consequências das prioridades erradas. A negligência das coisas de Deus, meu irmão, ela leva à frustração, à insatisfação. E é isso que a gente lê no texto de Ageu. Em terceiro e último lugar, a gente aprende com essa história sobre as promessas de Deus. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar da nossa vida, ele promete suprir todas as nossas necessidades. Então, a meditar sobre essas palavras, que a gente possa nos voltar para Deus, ajustar as nossas prioridades, a nossa vida, a rota da nossa vida, que a gente possa viver para a glória dele, que a gente possa fazer tudo para a glória dele e que o Senhor ele possa nos ajudar a considerar o nosso caminho, a ver bem por onde a gente tem caminhado, a vida que a gente tem levado todos os dias. Eu espero que produza bons frutos aí na tua vida. Não esquece, amo vocês em Jesus. Se abençoa a tua vida, abençoe também a vida de alguém. E na segunda-feira, se Deus permitir, a gente retorna aqui de novo para meditar um pouco mais na palavra dele, pensar um pouco mais na nossa vida. E que Deus ele te dê um fim de semana muito abençoado pela frente e que ele abençoe também muito a tua vida, tá bom? Grande abraço, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.